Você sabia que se você pegar um elétron na rua e levá-lo para casa, ele passa a ser um elétron doméstico? Ai, ai, não acredito que eu vou abrir meu primeiro podcast assim. Chama o físico! Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thales Rodrigues, professor de Física, e sejam muito bem-vindos ao podcast Chama o Físico. Gente, eu estou muito feliz porque finalmente eu consegui produzir o primeiro episódio do podcast Chama o Físico. Estou muito cansado também. Nossa, para produzir esse primeiro podcast aqui foi um trampo. Eu já tenho umas 8 horas que eu estou tentando gravar esse negócio aqui. Tá um calor danado dentro desse estúdio, o sovaco tá chorando. Mas a notícia boa é que se você está me escutando é porque no final das contas deu certo e eu consegui produzir esse primeiro episódio. Esse podcast está disponível nas principais plataformas e também no YouTube, youtube.com/chamofísico. Passe lá depois e deixe o seu like e inscreva-se no canal. Talvez você esteja se perguntando, Thales, podcast de física, assim, será que isso vai prestar? Será que vale a pena eu acompanhar esse podcast? A resposta é que eu não sei. Eu não sei porque como eu nunca fiz nenhum podcast, eu não sei se esse negócio vai prestar. Eu não sei se vai dar bom, se vai ficar um negócio bem mais ou menos, se vai ficar uma porcaria. Inclusive eu conto com o seu feedback, tá? Me mande mensagens depois aí me falando se você curtiu ou não esse formato de aula. Deixa eu contar para vocês o que eu tô pensando, o que eu bolei com esse podcast aqui. Ano passado, em 2020, eu dei um mini curso, eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, que eu chamei de mini curso de física conceitual. Se liga na doideira. Eu me desafiei durante uma semana a dar aula para os meus alunos sem usar quadro, sem usar papel, caneta, nada disso. Meio doido, né? Afinal de contas, a física é uma ciência exatas e você sabe que tem muita conta, muitas fórmulas. E pensa, se o aluno ele já não dá conta de acompanhar as contas quando ele está olhando para o quadro, imagine se não tiver o quadro. É claro que isso seria bem desafiador. Mas, felizmente, a física é uma ciência da natureza e não só de contas e fórmulas vive a física, né? Então, o que eu fiz? Durante essa semana do mini curso de física conceitual, eu peguei alguns assuntos e expliquei para os alunos os conceitos, os fenômenos, os experimentos, coisas que acabam aparecendo nos vestibulares, né? E foi muito bacana, o feedback foi muito positivo e é exatamente isso que eu pretendo fazer no podcast Chama o Físico. Então aqui vai rolar conteúdo, sim, eu vou te explicar, eu vou dar aula aqui, eu vou explicar vários assuntos que são cobrados nos vestibulares. Então se você está no ensino médio, se você está no pré-vestibular, esse podcast é para você. Vai ser uma forma totalmente diferente de você estudar física e eu acho que vai ser muito legal. Imagine você, sei lá, quando você estiver correndo, Thales, mas eu não corro. Quando você estiver, sei lá, no banho, né? Banho você toma. Então, quando você estiver no banho, você vai lá e coloca o podcast, fica escutando lá, e eu te explicando as matérias. Quando você estiver, sei lá, no carro, no busão. Então, um formato diferente de aula e eu espero que vocês curtam bastante, tá? Esse primeiro podcast aqui, eu trouxe um assunto que é muito importante para a prova do Enem. Hoje nós vamos conversar sobre refração da luz. Um assunto da ótica geométrica. Um dos assuntos da ótica geométrica que mais aparecem na prova do Enem. A ótica geométrica é a parte da física que estuda a luz, certo? A gente fala de reflexão da luz e espelhos, né? Espelho plano, espelho esférico. A gente fala de refração, que é o que nós vamos conversar aqui hoje. A gente fala de lentes, a gente fala de olho humano, enfim. Então, é sobre esse assunto que a gente conversa aqui. De forma mais específica, eu vou falar sobre refração da luz, tá? A refração é um fenômeno muito interessante. Do que consiste? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então fica ligado aí. A refração é um fenômeno que está associado à mudança da velocidade da luz. Então atenção. A luz é uma onda, tá? É uma onda eletromagnética. Inclusive, a luz ela consegue se propagar no vácuo. Todas as vezes que a luz mudar a sua velocidade, ela sofreu refração. E aí, no início dessa conversa, é muito importante que você saiba a condição para a luz mudar a sua velocidade. Atenção, a velocidade da luz está associada ao meio em que ela está se propagando. Então, todas as vezes que a luz mudar de meio, ela vai mudar a sua velocidade. E a gente dá o nome a esse fenômeno de refração, ok? Mudança de velocidade,
devido à mudança de meio. Inclusive, eu gostaria até de exemplificar com alguns valores aqui de velocidades da luz. Por exemplo, quando a gente olha para a luz no vácuo, a luz ela consegue se propagar no vácuo. Igual eu disse, ela é uma onda eletromagnética. O vácuo é um meio muito especial, tá? No vácuo, a luz tem a maior velocidade possível. Essa velocidade vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E eu, no seu lugar, decoraria esse valor, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Esse valor é tão importante para a física que a gente dá uma letra especial. A gente chama de letra C, beleza? Então, a gente representa pela letra C, né? Então, a letra C representa a velocidade da luz no vácuo, a maior velocidade que a luz pode ter. Em qualquer outro meio, a velocidade da luz vai ser menor do que a do vácuo. Ai, Thales, mas aí eu preciso decorar também? Não. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui. Você não precisa decorar não, tá? Pelo amor de Deus. Mas quando a gente olha para a luz na água, a luz na água tem uma velocidade de aproximadamente 2,25 vezes 10 a 8 metros por segundo. Percebeu que é menor do que a do vácuo? A do vácuo vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. É menor do que a do vácuo, mas ainda assim é bem elevada, né? Lembrando que nós ainda estamos 10 a 8 a ordem de grandeza. Então é uma velocidade bem elevada. Sei lá, quando a gente pega o vrido, a velocidade da luz vale 2 vezes 10 a 8 metros por segundo. 2 vezes 10 a 8 metros por segundo é a velocidade da luz no vrido e assim por diante. Então, sempre velocidades menores do que a do vácuo. A do vácuo é a maior de todas. Então, vamos lá. Mudou o meio, mudou a velocidade, vai sofrer refração. Só que aí vem um detalhe muito especial, que é o seguinte. Vocês perceberam que a velocidade da luz nos meios é uma velocidade bem elevada, 10 a 8, tá? Para tentar trabalhar com números menores, nesse estudo da refração, a gente define uma grandeza chamada índice de refração, que a gente representa pela letra N, tá? N de nariz. Bom, o que é o índice de refração? O índice de refração é definido da seguinte forma. Ele é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Veja como é simples, então. Se alguém te perguntar o que é o índice de refração, é a velocidade da luz do vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Basicamente é isso. Então vamos lá. Quando a gente pensa, por exemplo, no vácuo, qual que seria o índice de refração do vácuo? Ora, pela definição, o índice de refração do vácuo vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, que é o vácuo, né? Ou seja, o índice de refração do vácuo vale 1. Bom, esse é razoavelmente fácil de você decorar. Thales, e o índice de refração, sei lá, do ar, quanto que ele vale? Bom, no ar, a velocidade da luz é um pouquinho menor do que a do vácuo, mas é pouca coisa menor, de tal forma que é muito comum a gente considerar a velocidade da luz no ar praticamente igual à velocidade da luz no vácuo. É por esse motivo que a gente costuma arredondar o índice de refração do ar valendo 1 também, ou seja, o mesmo valor do vácuo. Agora, atenção, se a gente fosse calcular, por exemplo, o índice de refração da água, aí o cálculo seria a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8, dividido pela velocidade da luz na água, 2,25 vezes 10 a 8. Essa conta vai dar 1,33. Então, 1,33 é o índice de refração da água. Lembrando que você não precisa decorar esse valor. Thales, vamos mais um aqui. Índice de refração do vrido. Quanto que vale o índice de refração do vrido? Muito simples. Pega a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e divide pela velocidade da luz no vrido, 2 vezes 10 a 8 metros por segundo. Essa conta fica fácil. O índice de refração do vrido vale 1,5, beleza? Então, 1,5 é o índice de refração do vrido. Então, maravilha. Então, você já entendeu como que é feito o cálculo do índice de refração. Agora, tem uma coisinha aqui que talvez você não tenha percebido e que é muito importante. Por conta dessa definição, o índice de refração ser a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, ele passa a ser inversamente proporcional à velocidade da luz no meio. Como assim, Thales? Não entendi. Significa dizer que quanto menor for a velocidade da luz naquele meio, maior será o índice de refração. Então, quanto mais lenta a luz se propagar no meio, maior será o índice de refração daquele meio. Essa relação entre velocidade e índice é uma relação
inversa. E aí, inclusive, surge uma expressão que eu vou usar muito durante o estudo da refração, que é o seguinte: quando a gente fala que um meio é mais refringente, nós estamos falando que o índice de refração dele é maior. Consequentemente, você deve entender que a velocidade ali é menor. Então, quanto mais refringente for o meio, menor vai ser a velocidade. Quanto menos refringente for o meio, maior será a velocidade. O vácuo é o meio menos refringente de todos. É o meio onde nós temos a maior velocidade possível. Então pronto, então você já entendeu o que é refração e o que é o chamado índice de refração. Agora vale a pena a gente conversar sobre os comportamentos do raio de luz. Thales, o que pode acontecer quando a luz mudar de meio? Essa mudança de velocidade, ela pode gerar algum efeito visual? Sim, a luz ela pode ser desviada. Entenda o seguinte: imagine um raio de luz incidindo obliquamente do ar para a água. Inclusive, observe o seguinte: se ele está indo do ar para a água, ele está indo do meio menos para um meio mais refringente, tudo bem? Quando esse raio de luz incidir obliquamente, a primeira coisa que você deve fazer no estudo da refração é traçar uma reta imaginária no ponto de incidência ali do raio de luz que seja perpendicular à superfície. Atenção, essa reta imaginária que você vai traçar é chamada de reta normal. Então, todas as vezes que você for analisar a refração da luz, você deve traçar uma reta imaginária no ponto de incidência do raio, chamada de reta normal. Bom para você, né, que não está traçando ninguém? Ai, fora! Traça normal, tá? Essa normal ela vai servir como a sua referência do seguinte: quando o raio de luz ele for para um meio mais refringente, tipo do ar para a água, nós sabemos que a velocidade diminuiu, certo? Esse raio de luz ele vai sofrer um desvio. É importante que você saiba que ele é desviado aproximando da normal. Por outro lado, quando esse raio de luz for do meio mais para o meio menos refringente, por exemplo, quando ele for da água para o ar, a velocidade dele vai aumentar. E aí, se ele é um raio oblíquo, ele vai afastar da normal. Então, veja bem, essas duas análises elas são básicas no estudo da refração e você precisa dominar. Quando o raio de luz incidir obliquamente, se a velocidade diminuir, ele aproxima da normal. Se a velocidade aumentar, ele afasta-se da normal. E aí existem dois casos especiais aqui que você tem que conhecer. E se o raio de luz vier na normal, Thales? E se o raio de luz incidir perpendicularmente à superfície? Qual que será o comportamento dele? Bom, quando ele incide perpendicularmente, pouco importa se ele vai do meio mais para o menos ou do menos para o mais refringente. Quando ele incidir na normal, ele não vai sofrer desvio e ele vai passar direto, ou seja, ele vai continuar na normal. Mas atenção, tá? Houve refração. Afinal de contas, teve mudança de velocidade. Muitos alunos acabam cometendo o erro de achar que a refração está associada ao desvio. Não. A refração é a mudança de velocidade devido à mudança de meio. Em algumas situações, a refração vai gerar desvio, em outras situações, ela não vai gerar desvio. Paciência, tá? E tem um outro caso também que já foi questão do Enem que vale a pena comentar. É o caso do vrido e da glicerina. Você conhece esse caso? Vrido e glicerina são dois meios diferentes, mas que oticamente são iguais. O que eu quero dizer com isso? Quando a luz ela vai do vrido para a glicerina, ela não muda a sua velocidade. A velocidade no vrido e da glicerina é a mesma, ou seja, existe aqui uma coincidência de valores. E aí, nesse caso, a luz ela pode incidir obliquamente que ela não vai sofrer desvio. Na verdade, ela nem vai sofrer refração, porque para a luz é como se não tivesse mudado o meio óptico. A gente chama esse caso de continuidade óptica. E o efeito visual dele é bem legal. Quando você pega, por exemplo, um bastão de vrido e mergulha na glicerina, você não consegue ver a diferença entre dois meios. E é como se o vrido tivesse desaparecido na glicerina. É muito bacana esse experimento. Inclusive, eu tenho esse experimento salvo lá nos destaques dos meus stories, lá no Instagram. Dá uma olhada lá depois que você vai encontrar.
Pois bem, então nós já entendemos o comportamento do raio de luz. O raio de luz ele pode aproximar da normal quando a velocidade diminui, quando ele vai para um meio mais refringente. Ele pode afastar da normal quando a velocidade aumenta, quando ele vai para um meio menos refringente. Ele pode seguir na normal, que é quando ele vem da normal, né? Ou ele pode não ter mudança nenhuma, que é o caso da continuidade ótica, é o caso do vrido e da glicerina. Só que esse estudo ele acaba tendo alguns casos especiais para a gente discutir, como, por exemplo, o fenômeno da reflexão total. Você sabe do que se trata a reflexão total? Veja bem, imagine um raio de luz que esteja incidindo obliquamente da água para o ar. Imagine, por exemplo, uma lâmpada que esteja dentro de uma piscina. Essa piscina está cheia d'água, tá? Então você tem uma lâmpada que está dentro da água e você vai analisar um raio de luz dessa lâmpada, que vai sair da água e ir para o ar. Nesse caso, o raio de luz está indo do meio mais para o menos ou menos para o mais refringente? Bom, se está indo da água para o ar, a velocidade aumenta, então está indo do mais para o menos refringente. Você já sabe que se for um raio de luz oblíquo, ele vai ter que afastar da normal. Só que aí surge uma situação que é a seguinte: dependendo da forma com que você manda esse raio de luz, dependendo do ângulo com que você manda esse raio de luz ele pode afastar da normal e sair paralelo à superfície. Ele pode afastar e ficar paralelo à superfície. Esse é um caso especial. A gente chama, inclusive, esse ângulo de incidência de ângulo limite. E você vai entender agora por que ele recebe esse nome. Se você decidir mandar esse raio mais inclinado, se você aumentar o ângulo de incidência dele, ele vai ter que afastar ainda mais. Mas pensa comigo, se o anterior já saiu paralelo à superfície, você mandando ele mais inclinado, ele vai afastar mais. E afastando mais, ele vai voltar para o meio de origem. Ou seja, o que aconteceu foi o seguinte: o raio de luz ele afastou tanto que ele até voltou. A refração deixa de ser uma refração, porque não há mais a mudança de meio, e passa a ser uma reflexão total. Ou seja, a reflexão total é uma consequência de uma refração muito acentuada, onde o raio de luz ele afastou tanto que ele até voltou. Para isso acontecer, o raio de luz ele deve obrigatoriamente estar indo do meio mais para o meio menos refringente, porque isso só acontece quando ele afasta da normal, ou melhor, quando ele afasta muito da normal e volta. Ou seja, esse é um fenômeno possível de acontecer quando o raio de luz está indo da água para o ar, mas é impossível de acontecer quando o raio de luz estiver indo do ar para a água. Por quê? Porque do ar para a água, a velocidade diminui e esse raio de luz deve aproximar da normal. E aproximando da normal, ele não tem tendência alguma de voltar, de sofrer reflexão total. Então lembre-se, a reflexão total só acontece quando vai do mais para o menos. Só que além disso, não basta ir do mais para o menos, tá? Tem que ir do mais para o menos com um ângulo de incidência maior do que o chamado ângulo limite, que era aquele ângulo que fazia o raio de luz sair paralelo à superfície. A reflexão total ela tem várias aplicações, como, por exemplo, a fibra ótica utiliza da reflexão total, o brilho do diamante tem a ver com reflexão total também, fenômenos de miragens já apareceram na prova do Enem, né? 2 vezes o Enem já cobrou fenômeno de miragem, também tem a ver com reflexão total, uma consequência de uma refração muito acentuada, onde o raio de luz afastou tanto e ele acabou voltando, ok? Bom, além da reflexão total, existem outros fenômenos associados à refração da luz, como, por exemplo, a chamada posição aparente. E aí vem aqui um clássico problema, que é o problema do índio quando ele vai pescar. A situação é a seguinte: imagine que você tem um peixe lá dentro da água e um índio que vai pescar esse peixe, vai jogar uma lança nesse peixe, tá? Nós sabemos que, para a gente enxergar alguma coisa, luz tem que sair daquela coisa e chegar até os meus olhos. E assim funciona no caso do índio, né? Para que o índio consiga enxergar o peixe, luz tem que sair do peixe. E, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que o peixe brilha, né? Que o peixe emite luz. Não. O peixe ele vai refletir luz que vai chegar nele. Mas, de qualquer forma, essa luz que está saindo dele, né? Por reflexão, acaba chegando até os olhos do índio. Tem que chegar até os olhos do índio para que o índio consiga ver esse peixe. Só que aí vem um detalhe que é o seguinte. Lembre-se, o peixe está dentro d'água. O índio está no ar.
Então esse raio de luz que sai do peixe e vai para os olhos do índio, na verdade esse raio de luz ele não vai se propagar em linha reta, né? Porque no meio do caminho vai ter uma mudança de meio e vai ser gerado um desvio. Esse raio de luz ele vai sair da água e ir para o ar e, consequentemente, ele vai afastar da normal. E isso vai gerar um efeito que é o seguinte: o índio vai deixar de ver o peixe na posição original, digamos assim, a posição que ele se encontra de fato, para enxergar a imagem desse peixe deslocada para cima, mais próximo da superfície de separação. Ou seja, o índio não vê o peixe aonde ele realmente está. O peixe que ele está vendo ali, a imagem do peixe, está deslocada para cima, mais próximo da superfície. Mas o índio sabe disso. E é por isso que ele não joga a lança onde ele vê o peixe. Porque onde ele vê o peixe não tem nada. Ele joga a lança um pouco mais para baixo, que é onde de fato o peixe se encontra. Esse fenômeno, provocado pela refração, a gente chama de posição aparente. E tem mais um caso que eu gostaria de comentar com vocês que é bem interessante, que é o fenômeno da dispersão da luz branca. Já ouviu falar? A dispersão da luz branca é a seguinte. Bom, primeiro, é importante que você saiba que a luz branca é uma luz policromática. Cromos é cor, poli, várias. Ou seja, a luz branca é uma combinação de várias cores. A luz do sol, por exemplo, é uma luz branca. Mas não existe a frequência do branco. O branco é uma junção de várias cores. E você percebe isso, inclusive, no arco-íris, né? No arco-íris, a luz branca do sol, ela é decomposta e você percebe ali as mais variadas cores. Então, na luz branca você tem vermelho, você tem verde, você tem azul, violeta, laranja, amarelo, você tem várias coisas, várias cores, né, compondo a luz branca. Só que aí entra uma parada que é a seguinte. Lembre-se que no vácuo, a velocidade da luz de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo é a mesma para qualquer cor. Então, por exemplo, no vácuo, pouco importa se é vermelho, se é amarelo, se é verde, se é azul, todo mundo tem a mesma velocidade, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Agora, no meio material, a conversa fica um pouco diferente. No meio material, tipo água, vidro, a velocidade da luz nesse meio acaba variando um pouquinho dependendo da cor da luz que está se propagando naquele meio. Como assim, Thales? Quando você pega ali luz vermelha e luz violeta dentro do vidro, apesar de ser o mesmo meio, as velocidades são diferentes. A velocidade do violeta é um pouquinho menor do que a velocidade do vermelho. E sempre será assim para qualquer meio, tá? Por exemplo, se eu pegasse a água, vermelho e violeta dentro da água, a velocidade do violeta é um pouquinho menor do que a velocidade do vermelho. Thales, por que você está falando do vermelho e do violeta? Porque o vermelho e o violeta representam os dois extremos do espectro da luz visível. Então é por isso que eu peguei os dois ali como referência. É claro que entre eles você vai ter laranja, verde, amarelo, você vai ter azul, né, outras cores ali. Mas eu peguei o vermelho e o violeta porque são os dois extremos. Então é importante que você saiba o seguinte, ó, no meio material o violeta sempre vai ter uma velocidade um pouquinho menor do que o vermelho. Quando você vai do vermelho para o violeta, a velocidade vai ficando um pouquinho menor. E lembre-se, nós já vimos no início desse podcast aqui, quanto menor é a velocidade, mais refringente é o meio. Então olha que loucura. O vidro, ele é um pouco mais refringente para o violeta do que para o vermelho. E como consequência disso, acontece o seguinte, quando a luz branca, que tem todas essas cores, sair do ar e for para o vidro, todo mundo vai aproximar da normal. Mas espera aí, se o vidro é mais refringente para o violeta vai aproximar mais da normal. O desvio para ele acaba sendo maior do que o desvio que o vermelho vai sofrer. E é exatamente o fato de todas essas cores sofrerem desvios diferentes é que faz com que a luz branca vire um leque. E aí você tem a chamada dispersão da luz branca. Esse fenômeno foi estudado por Isaac Newton. Isaac Newton pegou um prisma de vidro, colocou ele exposto ao sol, e ele percebeu que no anteparo surgiu uma faixa com várias cores. E aí surgiu a ideia, então, de pensar que a luz branca era uma luz policromática, que ela era, na verdade, uma junção, uma combinação das mais variadas cores. E eu até aproveito para falar o seguinte, Thales, e se o raio de luz, se a luz branca, por exemplo, estiver indo do vidro para o ar? Ou seja, quando ela vai do ar para o vidro, a velocidade diminui, ok.
Mas quando ela vai do vidro para o ar? Bom, a velocidade aumenta, tem que afastar da normal. E aí sabe quem afasta mais? Quem tem essa refração mais intensa, quem sofre uma mudança maior, que é o violeta. Então, na hora de aproximar, o violeta é o que aproxima mais. Na hora de afastar, o violeta é o que afasta mais. É por esse motivo que eu ensino aos alunos que o violeta sofre uma refração mais violenta, que aí você nunca mais esquece. Na hora de aproximar, ele aproxima mais. Na hora de afastar, ele afasta mais. E assim é produzido o fenômeno da dispersão da luz branca. É exatamente isso que acontece no interior de uma gota d'água que está suspensa no ar. A luz sofre dispersão ali dentro e quando essa luz chega aos nossos olhos, separada nas mais variadas cores, você tem o efeito do arco-íris à sua frente, beleza? Então o arco-íris é um fenômeno que está associado à dispersão da luz branca no interior da gota d'água. Pronto, galera. Através desse podcast aqui, então, eu consegui te explicar conceitualmente vários fenômenos associados à refração da luz. Essa é a proposta do meu podcast. Muito conteúdo, muita matéria relevante, uma forma de você revisar diversos conteúdos para os vestibulares. Agora, atenção, não pense também que esse podcast deve ser a sua única fonte de estudo. Igual eu falei, aqui a matemática ela fica bem limitada. Eu evito ao máximo ficar falando de fórmulas, de contas, justamente porque o aluno não está visualizando isso, tá? Então é muito importante que você também assista a aulas, passe lá no meu canal do YouTube, acompanhe as minhas lives, porque a gente também precisa trabalhar essa matemática. Mas aqui eu consigo, de certa forma, fortalecer essa sua base conceitual. E eu espero realmente que você tenha curtido bastante esse podcast. Não esquece de me dar um feedback, não. Fiquem com Deus, muitíssimo obrigado por escutar até aqui e até a próxima. A velocidade da luz no ar é um pouquinho menor do que a do vácuo, mas é pouca coisa, é um pititinho, nossa, uma birosquinha pequenininha, tá? Menor do que a do vácuo. Então, assim, é muito... Thales, e o índice de refração? Thales, e o índice de refração do vácuo?